nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos passar para um momento de devocional, um momento de exposição das Escrituras. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. A partir do versículo 21, o tema da nossa mensagem é: minhas atitudes validam a minha fé. Minhas atitudes validam a minha fé. Mateus 15, 21 a 28, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e sabemos que ela é suficiente, ó Deus, para poder trazer edificação para a sua igreja, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor possa usar esse momento para falar aos nossos corações, ó Deus, que seja o Espírito Santo e não a minha vida, ó Pai, que a minha vida seja apenas um instrumento, um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Oro assim, no nome santo de Jesus Cristo, amém. O ano era 1986. Foi-se organizado uma partida de futebol entre duas seleções extremamente tradicionais, uma da Europa e a outra aqui da América do Sul. E essas duas seleções tinham duas estrelas, dois craques de bola. E eles carregavam nos seus peitos, nas suas camisas, duas palavras ou duas ideias para que aquilo fosse difundido no mundo. Enquanto o europeu estava escrito na camisa dele: não à corrupção, no sul-americano estava escrito: não às drogas. Enquanto em um estava escrito: não cometa nenhum tipo de corrupção, no outro estava descrito: não usem drogas. 3 décadas aproximadamente depois, aquele que estava trajado com a palavra de ordem não à corrupção foi preso por corrupção. E aquele que estava trajado com a palavra de ordem não às drogas morreu de overdose. Estou introduzindo esse sermão justamente para falar a respeito da nossa atitude diante da fé que nós proferimos, a fé que nós temos, ou ainda a respeito das palavras vazias que muitas vezes lançamos e não damos conta de sustentar elas através da nossa atitude. Isso é muito comum. Hoje em dia a palavra não está valendo mais nada. Antigamente se fechava negócios com aperto de mão, para os mais antigos, com um fio de bigode, selava-se um acordo. O que era acordado, era acordado. As palavras foram perdendo o efeito, e com isso também os valores foram se deteriorando. Mas acontece que essa sociedade, que a palavra está cada vez mais vazia, ela está sendo apenas um reflexo da sua falta de temor a Deus. Porque minha palavra vale menos
do que um papel onde se contém algumas cláusulas. E eu preciso colocar isso num papel e pôr outro assinar. Como não se bastasse, eu preciso também reconhecer firma. Eu preciso autenticar aquela assinatura. Eu preciso amarrar de todos os meios, porque a palavra tem sido cada vez menos valorizada. Mas por que a palavra tem sido pouco valorizada? Porque a atitude não condiz com o que eu falo. Muitas pessoas se dizem alguma coisa, mas no fundo não são. Muitas pessoas falam que vão fazer alguma coisa, mas no fundo não fazem. Alguns por incompetência, claro. Outros por não conseguirem fazer mesmo. Mas a verdade é que as minhas atitudes, elas precisam estar andando de comum acordo com as palavras que saem da minha boca. Isso é um princípio cristão. Tudo que eu faço de discurso diante de uma sociedade, e eu falo isso não só para aqueles que estão pregando, mas também você que é um porta-voz do Senhor lá fora, tudo que você fala lá fora, você precisa validar com as suas atitudes. E eu vejo aqui diante dos meus olhos, diante dos nossos olhos, um texto em que Jesus, ele promove essa atitude no nosso coração. Talvez diante desse texto, que é um tanto quanto duro para aquela mulher, a gente pode até às vezes fazer uma pintura de Jesus como alguém extremamente hostil. Mas na verdade Jesus não estava usando de hostilidade para com aquela mulher. Jesus estava promovendo uma atitude de fé para aquela mulher. Às vezes, queridos, nós somos levados às últimas consequências para que a nossa fé seja cada vez mais pura. Eu vou repetir, às vezes somos levados por Deus às últimas consequências para que a nossa fé seja cada vez mais pura. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E se a gente não for incentivado, se a gente não for promovidos a esse tipo de tribulação ou consequência, em última instância, a gente não anda na vida. A gente não progride na fé. A gente não perdoa o irmão. A gente não recebe perdão. A gente fica de braços cruzados o tempo todo e não chega em lugar nenhum. Estamos vivendo em tempos em que a nossa boca está em árduo aflito com as nossas ações. As nossas palavras estão conflitando com aquilo que nós devíamos fazer. Enfim, entrando no texto, Jesus, ele estava na região de Genezaré, quando ele partiu dali e se retirou para os lados de Tiro e Sidom. Essa é uma informação geográfica que eu não vou me ater nessa noite, para poder ganhar um pouco de tempo com os irmãos. Só que no meio do caminho, enquanto ele estava partindo de um lugar até outro, veio ao encontro dele uma mulher cananeia. E no relato sinótico de Marcos, no capítulo 7, vai dizer que essa mulher era de origem sírio-fenícia. Os fenícios, na época, eles eram descendentes dos cananeus. Portanto, por isso ela é chamada por Mateus como uma mulher cananeia. E todo mundo sabe, o relato no Antigo Testamento, o que era para fazer com o povo cananeu que estava na terra prometida. Deus havia dado uma ordem para Moisés e depois deu para Josué para que se eliminasse todo o povo cananeu, para que eles pudessem estar ali naquela terra. Pois bem, então Jesus é surpreendido com aquela mulher que não era uma judia, uma mulher que era de um povo totalmente diferente, um povo, segundo o relato de Marcos, que tinha influência grega. Ela era grega, ela não estava na linhagem de Israel, daqueles que seriam salvos.
E quando ela começa a sua declaração de fé, ela já faz algo impressionante que nem mesmo aqueles que eram judeus, aqueles que deveriam olhar para Jesus com um olhar totalmente esclarecedor, ou pelo menos esclarecido, conseguiam falar. Ela fez a seguinte declaração: Senhor, no grego Kyrios, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Ela estava falando: você é o Senhor mesmo, é aquele que tem todo o poder em suas mãos, você é dono de todas as coisas. E não só isso, ela faz uma declaração que ele é o filho de Davi. O que isso significa? Significa que ela estava reconhecendo o caráter real de Jesus. Ela estava reconhecendo que Jesus era de fato o descendente que deveria herdar o trono de Judá, mesmo ela não sendo uma mulher judia. Em Mateus, no capítulo de número 1, queridos, vou gravar o meu texto aqui, fique com a sua Bíblia aberta. Olha só como Mateus começa a descrever a respeito de Jesus. Versículo de número 1, do capítulo de número 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus era filho, biologicamente falando, de Davi? Não. Mateus estava provando um ponto nesse capítulo 1, que toda a autoridade real estava sobre Jesus. E essa mulher, ela toma as mesmas palavras de Mateus e fala: o Senhor é o Rei que deveria estar sobre as nossas vidas. E sendo o Senhor, e sendo o Rei, tenha compaixão de mim. Em primeiro ponto, eu quero destacar, queridos, que para minhas atitudes validarem a minha fé, eu preciso reconhecer a realeza de Jesus. Muitas vezes, Jesus é aquele camarada bacana, o amigão. A gente trata Jesus como se fosse aquele amiguinho da escola, como se fosse aquele amiguinho do colégio, como se fosse aquele qualquer. Mas a verdade é que Jesus, Ele é Rei sobre toda a terra, sobre todo o céu. E Ele veio ao mundo para provar a sua realeza, e não a realeza com um cetro na mão, aqui na terra, e não a realeza que as pessoas o colocaram sentado num trono. Não, Ele veio provar a sua realeza numa cruz, que era maldita naquele tempo, mas hoje é bendita para nós, porque nos salvou. E hoje sim, Ele está com o cetro da justiça nas mãos, assentado à direita de Deus Pai, aonde há de julgar os vivos e os mortos nos últimos dias. Jesus, filho de Davi, Jesus, Rei. Por que não dizer Jesus, Rei da minha existência? Por que não dizer Jesus, Rei da minha história? Senhor, Rei da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, Rei dos meus pensamentos. Queridos, Jesus, Ele deveria ocupar, por lei, ou pelo menos seguindo a genealogia dos reis, na monarquia de Israel, Ele deveria ocupar o reinado do povo. Mas ninguém queria alguém que não tinha aparência de rei. Era desprezado. As pessoas olhavam para ele e viravam o rosto, porque não havia formosura em sua face. Era rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho. Mas a realeza de Jesus não se deu pela aceitação do povo, mas sim pela
pela a sua realeza no ato de se entregar por cada um de nós, ou seja, na nobreza do seu ato. E quando eu falo isso, eu preciso entender que isso reflete na minha existência, porque ainda que eu não seja um rei, ainda que eu não seja um príncipe, ainda que eu não seja uma princesa, uma rainha, qualquer coisa que você pense nessa natureza, nós devemos pegar esse reflexo e jogar para o mundo, de que o nosso mundo, ele é governado por um rei, e esse rei é excelente, ele é supremo. Não é palavra de um presidente, de um ministro, de um vereador, de um deputado, de um prefeito, de nada. Tudo está na mão do Senhor. E essa mulher fez essa declaração: Senhor, Tu és o filho de Davi, então olha para mim, tenha compaixão da minha vida, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Quem diria? Uma mulher que tinha origem cananeia conseguiu declarar que Jesus Cristo era filho de Davi, era rei. E aqueles que estavam andando em volta de Jesus não declaravam isso. Agora teve uma outra pessoa que também declarou as mesmas palavras: o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Apesar de ser um pedido, é também uma declaração de fé. Eu creio que você, Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor, Rei da nossa história. E sendo Rei da nossa história, sendo Rei de Israel, tenha compaixão, olha para esse cego. Quem declarou que Jesus era Rei? Se eu levar pelo menos para 3 instâncias de que essa palavra foi dita ou escrita, eu tenho 3 pessoas completamente distintas. E distintas no sentido de diferente, não distintas na sociedade, não pomposas. Uma mulher, Ciro Fenícia, cananeia, um cego que esmolava e um cobrador de impostos, Mateus. Será que a gente está conseguindo compreender que muitas vezes a palavra que melhor qualifica Jesus dentro da nossa humilde inteligência, às vezes vem de bocas de pessoas que são desprezadas dentro da sociedade? Então, o primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é Rei. A minha atitude deve ser de súdito, portanto, e essa minha atitude de súdito vai validar a minha fé. Não adianta eu falar que eu tenho fé. A gente tem estudado nas sextas-feiras a respeito de Tiago, a carta de Tiago. Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não pratico obras, porque a fé é um ato meu para com Deus, e as obras vão evidenciar às outras pessoas lá fora que eu sou filho desse Rei, que eu tenho fé nele. Mas o texto vai continuando. Jesus parece um pouco hostil, e Mateus vai dizer que ele, porém, apesar dessa súplica e declaração de fé dessa mulher, não lhe respondeu palavra. Ele foi indiferente. Mas Jesus não estava fazendo nenhum tipo de maldade com aquela mulher. Jesus estava promovendo, Ele estava provocando a fé daquela mulher, para que aquela mulher fosse as últimas consequências. E foi algo tão marcante que os discípulos ficaram, de certa maneira, surpreendidos e começaram a pedir até por aquela mulher, falando: Senhor, despede pelo menos dela, dá um tchau para ela, manda ela ir embora, porque ela está atrás da gente. Será que você não está vendo, Jesus? E aí Jesus, Ele respondeu e falou assim: vocês acham que eu fui enviado para essa mulher? Eu fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. E é onde eu chego no meu segundo ponto.
que o serviço ao Senhor, apesar de toda a situação hostil, também valida a minha fé. Por que eu estou falando isso? Porque ela, porém, mais uma vez, ela, apesar da hostilidade aparente de Jesus, ela, porém, veio e o serviu e o adorou, dizendo: Senhor, mais uma vez, Tu és Senhor, socorre-me. Mas eu quero enfatizar a palavra adorou. Adoração, queridos, é um serviço. Adoração não é um músico que toca aqui na frente, não são letras de música bacana que a gente canta, não é você estar tocando algum instrumento, não é você estar com o microfone na mão. Adoração é um serviço, é um estilo de vida. Você precisa viver para adorar o Senhor, eu preciso viver para adorar o Senhor. E como eu faço isso? Vivendo ao máximo a vida que o Senhor me deu em abundância. Então, como é que eu valido a minha fé através da ação? Trabalhando, tendo um serviço ao Senhor, adorando ao Senhor, apesar de toda hostilidade. Por que eu escrevi isso? Porque é importante a gente entender que nem sempre na nossa vida todo mundo vai dar um joinha e falar: olha, muito bem, a sua roupa está linda, olha, muito bem, o seu sermão foi muito bem pregado, olha, muito bem, você desenvolve o seu papel na empresa muito bem, muito bom, você é um ótimo filho, uma ótima filha, muito bem, você é um ótimo pai, uma ótima esposa. Nem sempre a nossa vida é assim. Nem sempre a gente vai ter dinheiro no bolso, nem sempre a gente vai ter um pedaço de contrafilé de picanha para a gente comer. A vida é feita de altos e baixos, mas o que não deve mudar, o que não deve estar na mesma tônica dessa montanha russa da nossa vida, é a nossa adoração. Eu te louvarei, Senhor, não importa a circunstância. Essa mulher fez isso. Ela escutou aquela palavra dura e ela adorou o Senhor. Mas o texto não termina. Ela veio, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Então, Jesus respondendo disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Olha só como é que essa mulher, ela consegue ter uma sensibilidade ao ponto de não desanimar, mesmo com a palavra tão aparentemente dura do Senhor. Ela falou: sim, Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando, eu não sou do seu povo. Mas ela falou: porém, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Terceiro ponto: como é que a minha atitude valida a minha fé? Tendo dependência de Cristo. Ela entendeu que naquele momento Jesus está falando: você é considerada para o povo e também para mim, entre aspas, porque Jesus conhecia o coração dessa mulher, como um cão. E você acha que eu vou tirar da casa de Israel, dos meus filhos, para poder dar aos cachorrinhos? Ela falou: Senhor, eu dependo das migalhas, eu não estou pedindo nada mirabolante, eu não estou pedindo para gastar com os meus prazeres, eu estou pedindo a minha necessidade. Eu tenho dependência do Senhor, eu dependo da Tua palavra, eu dependo de apenas uma palavra que você mande até a minha filha, para que ela seja liberta. Ter dependência. Hoje a gente fala a respeito de dependência, a gente fala de dependência emocional. Fulano é dependente emocionalmente de Beltrano. Dependência psicológica, dependência de dinheiro, dependência de química. E a única dependência que nós deveríamos ter é a dependência de Cristo, o doador da vida, aquele que regenerou, ou seja, nos vivificou. É dele que emana toda a vida,
É de Cristo que emana a nossa existência. E aquela mulher falou exatamente isso: Senhor, eu sei de tudo que você está falando, mas eu estou dizendo que eu sou dependente do Senhor, então eu preciso das migalhas. Não quer me dar o pão, não me dê o pão, mas eu preciso das migalhas, eu dependo do Senhor. O desfecho não poderia ser outro. Aquela mulher que foi hostilizada porque não era judia, do povo judeu, ela foi hostilizada, e sempre que eu falar de hostilização com a figura de Jesus, entenda que é só apenas para a gente entender, Jesus não estava hostilizando aquela mulher, Ele conhecia o coração daquela mulher, mas ela foi chamada de não judia, ela foi chamada de uma cadela, digamos assim. Mas Jesus faz uma declaração a respeito daquela mulher. Fala assim: ó mulher. Isso me faz pensar a respeito da oração do judeu, que eu sempre costumo falar aqui. Um judeu, ele orava da seguinte forma: obrigado, Senhor, porque eu não nasci samaritano, fora do povo, eu não nasci cachorro e não nasci mulher. Aquela mulher tinha basicamente as 3 prerrogativas: não era do povo, aquela mulher foi considerada uma cadela, um animal, ali, pelo menos aparentemente nas palavras de Jesus, mas no final ele fala: ó mulher. E por que ele fala ó mulher? Ele fala isso porque normalmente as declarações de fé vinham de bocas de gente que tinha autoridade, homens, autoridade política, religiosa, fariseus que deveriam falar isso, pessoas que crescem de fato no nome de Jesus, que crescem que Ele era o filho de Davi, mas Ele fala: olha mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus provocou toda aquela situação para levar a fé daquela mulher às últimas consequências, para que aquelas palavras daquela mulher não fossem palavras soltas, mas elas fossem declarações de fé a respeito de Cristo. O Senhor é Rei, o Senhor pode me socorrer, e eu dependo do Senhor. Será que a gente não precisa, nos dias de hoje, ter palavra assim? Claro, eu preciso dizer: Senhor, Tu és Rei, Tu és o meu socorro, e eu dependo do Senhor. Mas acima disso, para poder validar essas declarações da minha fé, eu preciso viver que Cristo é o meu Senhor, que Cristo é o meu socorro, e que eu sou extremamente dependente dEle. Quero finalizar, irmãos. A expectativa daqueles 2 craques de futebol, no início do sermão que eu disse, era que aqueles dizeres em suas camisas provocassem uma comoção tão grande no mundo, porque se tratavam de 2 seleções famosas, uma comoção tão grande no mundo a ponto da corrupção se acabar, a ponto das drogas chegarem ao fim com relação ao consumo. No entanto, o que eles fizeram da própria vida? Palavras vazias. Bastou um momento de hostilidade que eles se corromperam, que eles ficaram dependentes químicos. Mas o que nessa noite eu quero enfatizar é que se você reconhece a realeza de Jesus, se você
serve ao Senhor apesar de toda a situação, e se você depende do Senhor, ou seja, você demonstra com atitudes a sua fé, você recebe a sua bênção. Pastor, falar isso parece meio estranho para os meios presbiterianos. Não é, queridos. Não é. A gente precisa entender que toda obediência pressupõe bênção. Seja obediente aos seus pais, você vai ver que bênção que vai ser. Seja obediente à autoridade, você não vai precisar passear de camburão para um lado e para o outro. Mas desobedeça, se não vem o castigo. Por que com a métrica de Jesus seria diferente? Com a métrica do Senhor seria diferente? Precisamos entender que a obediência às Escrituras traz bênção na nossa vida. Talvez cura, talvez uma libertação, mas a maior de todas, com toda certeza, é que você hoje é um salvo em Cristo Jesus. Vamos nos apegar a essa realidade e entender que Jesus Cristo é Rei, que nós devemos servir, e nós devemos ter dependência dEle. Vamos orar ao Senhor? Deus, oramos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, e clamamos para que o Senhor possa nos dar essa visão de que o Senhor é Rei sobre toda a terra, que nós dependemos do Senhor, e que nós queremos servir ao Senhor em adoração. Nos ajude, porque talvez nós não tenhamos tanta fé assim, mas graças a Deus a fé não é um dom nosso, vem do Senhor. Até isso vem do Senhor. Muito obrigado. E por isso, ó Deus, nós conseguimos dizer: Senhor, ajuda-nos, para que nós possamos evidenciar lá no mundo, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes, que o Senhor é o nosso socorro bem presente em todo momento. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.